Macunaw Utiipo não nasceu lutador. Nasceu tímido. Nasceu o menino que levava porrada na escola e não revidava. Nasceu sem confiança, sem voz, sem nenhuma das qualidades que o mundo associa a alguém que um dia vai se tornar campeão. E foi assim mesmo. Hoje, a gente vai falar sobre o que acontece por baixo dos ringues. Vai falar sobre a pergunta que Hajime no Ippo faz por baixo de cada batalha. E que a maioria das pessoas que assistiu nunca parou para nomear. Por que você luta? E mais importante, você está lutando a partir de força ou a partir de fraqueza? Ippo não sabia o que era o Dempsey Roll antes de precisar inventar. Não sabia o que era resistência antes de descobrir que tinha mais do que pensava. Não sabia quem era como lutador antes de entrar em contato com cada oponente que revelou um limite que ele não sabia que existia. O processo não foi o caminho para chegar. Foi onde a coisa aconteceu de verdade. Nisso, Hajime no Ippo está dizendo algo que a maioria dos animes de esporte evita dizer diretamente. Talento é irrelevante no começo. O que importa é a disposição de entrar, de aparecer, de se expor, de aceitar que o primeiro round vai ser ruim. E que isso é exatamente o ponto. Porque o primeiro round ruim é o professor do segundo round. Você aprendeu a nadar entrando, não estudando a água. Mas aqui está o que Hajime no Ippo está realmente dizendo, por baixo de todo esse processo. A pergunta central do anime não é se Ippo vai vencer, é por que ele luta. No começo, a resposta é honesta. Ele luta para provar que existe. Para o menino que foi invisível por anos, o ringue é o único lugar onde ninguém pode ignorá-lo. Onde ele é real, de uma forma que a vida fora do ringue nunca havia permitido. Essa motivação é legítima. É reconhecível por qualquer pessoa que já se sentiu invisível. Mas não é suficiente. Nietzsche fazia uma distinção que é devastadoramente prática. Existe força que vem da abundância e existe força que vem da fraqueza, da necessidade de provar algo para alguém. As duas produzem resultados por fora, às vezes resultados impressionantes, mas cobram preços muito diferentes por dentro. O problema não é lutar, é quando você não sabe mais quem é sem a luta. Ippo, jovem, luta para provar que existe. Ippo, campeão, descobre que isso não é suficiente. Que a identidade construída inteiramente sobre o desempenho no ringue é frágil de uma forma que ele não havia antecipado. Quando o corpo começa a cobrar o custo acumulado de anos de punição, o que sobra de Ippo quando o ringue não está mais lá? Essa é a crise do Ippo adulto. E é a crise de qualquer pessoa que construiu a identidade inteiramente sobre uma função, um papel ou uma conquista externa. Você não é o seu trabalho, não é o seu título, não é o que você produz ou o que conquista ou o que os outros veem quando olham para você de fora. Mas se você não sabe quem é além disso, se a resposta para quem sou eu depende completamente de uma condição externa que pode mudar, então você está no mesmo lugar que Ippo, quando o ringue começa a cobrar o que os anos de luta acumularam. Sem um porquê que sobreviva à derrota, qualquer vitória é só um adiamento da crise. Cada round ensinou o que o round seguinte ia exigir. Mas nenhum round ensina por que você deveria continuar. Isso você precisa trazer de fora do ringue. E é exatamente o que o Ippo adulto precisa descobrir. Se você já se perguntou quem é quando tira o papel que desempenha, esse vídeo foi feito para você. O canal A Caixa existe para isso. Se inscreve, porque a parte que vem agora é onde Frankl responde a pergunta que Nietzsche deixou no ar. Viktor Frankl sobreviveu a Auschwitz e passou o resto da vida estudando uma única pergunta: o que permite que um ser humano continue existindo quando tudo ao redor desmorona? A resposta não era a força física.
Não era talento, não era poder de nenhum tipo externo. Era sentido. O porquê que torna o como suportável. A capacidade de encontrar ou criar um propósito que dê direção ao esforço, que faça cada round, cada derrota, cada momento de dúvida parte de algo maior do que o round em si. Frankl dizia: o ser humano consegue suportar qualquer como, desde que tenha um porquê. Hippo jovem tinha o como, mas não tinha o porquê completo. Tinha a técnica, tinha o condicionamento, tinha a disposição de entrar no ringue antes de estar pronto. Mas o porquê era frágil. Dependia de continuar vencendo. O Hippo adulto, o campeão que já provou tudo, precisa de uma resposta diferente, mais profunda, mais resistente à derrota. E é aqui que Hajime no Ippo fica mais interessante. Porque não finge que a resposta é fácil. Mostra um homem genuinamente lutando para encontrar um porquê que seja suficiente para o quanto aquilo custa. Kamogawa sabia disso desde o início. Por isso a pergunta dele não era sobre técnica, era sobre caráter. Sobre o que Hippo queria se tornar, sobre o que ia sobrar quando o ringue não estivesse mais lá. Frankl diria que o porquê não precisa ser grandioso para ser real. Precisa ser genuíno. Precisa ser uma resposta que você reconhece como verdadeira quando a derrota chega. E a identidade construída sobre o desempenho não consegue mais se sustentar sozinha. Para Hippo, esse porquê vai sendo construído através das conexões. Com Kamogawa, com Takamura, com os rivais. O boxe deixa de ser o lugar onde ele prova que existe e se torna o lugar onde ele existe de verdade. Com presença, com propósito, com algo sendo construído que vai além da próxima vitória. Você está lutando a partir de força ou a partir de fraqueza? Não força física, força existencial. Essa pergunta é para você também. Sobre se a resposta que você dá para por que faz o que faz sobreviveria a uma derrota. O processo sem porquê é só movimento. O processo com porquê é construção genuína. É cada round ensinando o que o próximo vai exigir. Não só como lutador, mas como pessoa. Kamogawa perguntava para Hippo: o que você quer se tornar? Não no ringue, como pessoa. É a mesma pergunta que Nietzsche fazia quando distinguia força de fraqueza. Que Frankl fazia quando procurava o porquê que sustenta qualquer como. Você pode começar antes de estar pronto. O processo vai ensinar o que falta. Mas saiba por que está começando. E que essa resposta seja sua, genuína, resistente à derrota. Porque o primeiro round não precisa ser bonito, mas precisa ter direção. Hippo encontrou a dele. E você? Por que você luta? Mas quem decide isso é você, não eu.